Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira-Rio. Antes mesmo dele conversar comigo, ele já tinha me contratado, porque ele viu só a minha cabeça aparecendo por sobre as divisórias aqui do jornal, e ele disse, é bom ter um fotógrafo alto para conseguir uns ângulos diferentes. Bati as fotos, normal, fotografei, câmera digital, fui ver a foto, tava tudo preto. Tinha que fotografar e tinha que ir uma cidadezinha suíça, onde passava às 9 horas da noite um avião da Varig. E já conseguia alguém que trouxesse até o Rio de Janeiro. A fotografia reproduz ao infinito o que só ocorre uma vez. Ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá se repetir existencialmente. Não fui eu que disse essa frase, claro. Foi o filósofo francês Roland Barthes. Mas sabe que eu acho que dá para concordar com ele facilmente? Houve um tempo que para fazer uma foto não era só arrastar o dedo da direita para a esquerda, clicar na tela e em seguida já mandar para a redação ou para quem quer que fosse. Seja com rolo de filme, flashes ou cliques digitais, o que realmente importa nisso tudo é o conteúdo daquela imagem, que muitas vezes fala mais do que qualquer manchete. Eu sou Marina Mendes e esse é o podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá. No episódio de hoje, grandes nomes da fotografia do jornal NH com histórias que são realmente pinturas. A fotografia é uma parte muito importante de um jornal. Em 60 anos, o jornal NH viu passar pela sua redação vários e vários profissionais que foram um ensinando o outro. Você que está ouvindo esse episódio vai perceber que vários nomes vão ser citados aqui. Então, desde já, a gente estende nosso abraço a todas e todos os fotógrafos que passaram por aqui. Um deles, que tem histórias para dar e vender, é o Fábio Winter, que já esteve aqui no podcast com a gente e que agora conta que foi contratado em um dia de aniversário dele e que em alguma medida acabou conquistando essa vaga por causa da aparência. Bom, eu lembro que meu início aqui no jornal NH, no Grupo Sinos, eu recebi a notícia de que eu seria contratado, caso eu ainda tivesse interesse, no 16 de novembro de 95. Casualmente eu estava comemorando meu aniversário nesse dia. E lembro que o Juarez Machado me ligou, perguntou se eu ainda gostaria de vir trabalhar na redação do jornal, que era algo que eu já, toda vez que encontrava ele na rua, eu incomodava ele um pouquinho, né? E eis que recebo esse presente de aniversário em 95, e alguns dias depois eu vim aqui fazer uma entrevista com o Alceu Feijó, que segundo ele, antes mesmo dele conversar comigo, ele já tinha me contratado, porque ele viu só a minha cabeça aparecendo por sobre as divisórias aqui do jornal, e ele disse, é bom ter um fotógrafo alto para conseguir uns ângulos diferentes. Então... A tua aparência garantiu a tua... Pois então, acho que no primeiro momento a minha altura me garantiu essa vaga de emprego. E aí, claro, depois conversando com o seu Feijó, com o Juarez, eu expliquei que eu vinha de um trabalho mais dedicado assim, na área social, mas como sempre fui muito curioso e sempre tive assim, uma vontade de estar participando dos acontecimentos assim, na região, aqui na cidade, eu sempre acabei fotografando, mesmo que apenas para o meu portfólio, digamos assim, fotografando eventos que aconteciam por aqui. Então eu tinha um conhecimento, assim, um pouco de jornalismo, mas não fazia parte do meu dia a dia. Mas felizmente eu tive bons professores, né? Tive que me dedicar, lógico, e entre algumas mancadas e acertos, eu acho que eu consegui me desenvolver bem no trabalho, né? E lembro, assim, com muita satisfação, assim, que eu
não tinha vontade de sair daqui de dentro. A gente entrava, tinha um horário para começar, mas quando tinham coisas acontecendo, a gente não queria sair daqui de dentro. Ficava na redação e queria fazer tudo. Só que às vezes não dava, não podia ir em todas as coisas, irem 2 ou 3 fotógrafos, né, na mesma pauta. Então... Só que de lá para cá muita coisa mudou, apesar do conteúdo da imagem continuar sendo o mais importante nisso tudo. Mas imagina você trabalhar numa redação de jornal onde tudo é rápido e acelerado e precisar revelar filme. Teve um tempo que as coisas eram assim. Eram outros tempos, né? A gente trabalhava com filme, então, além dos fotógrafos que tinham que ir para a rua, às vezes com 2 tipos de filme, com um filme preto e branco e um filme colorido, tinha também os laboratoristas, né? Que quando a gente chegava da rua, a gente entregava o filme para eles e eles iam providenciar, revelar o filme e nos devolver o copião, ou então passar para o editor, copião ou contato, que eram aquelas miniaturazinhas das fotos, para que a partir dali fosse escolhido o material que ia ser usado na edição do outro dia do jornal, né? Hoje a gente fica angustiado, né? Eu fotografo com a minha câmera, com Wi-Fi, passo direto para o celular para já enviar para um cliente do trabalho que eu estou fazendo, ou para algum veículo, já enviar por WhatsApp ou por e-mail direto. Se demorar 5 minutos, eu já estou achando que está demorando demais. E naquela época, não. A gente estava fora daqui de Novo Hamburgo, digamos que a gente estivesse lá em São Francisco de Paula e tivesse alguma coisa acontecendo, a gente tinha que fotografar e voltar na Kombi do jornal para chegar aqui e ainda revelar o filme, e às vezes tinha que atrasar alguma coisa da edição, segurar um pouquinho da edição, se fosse algo muito importante, significativo, para que pudesse ainda sair o jornal com aquela notícia de última hora, né? E torcer para ter acertado na mão enquanto estava lá em São Francisco de Paula. Sim, porque não tinha o visor da câmera para ter certeza que a gente tinha o que a gente tinha fotografado. A gente só ia descobrir depois se tinha feito tudo direitinho, né? Acho que na época a gente era mais cuidadoso, mas às vezes não tinha como ser 100% de qualidade técnica, era mais o momento. Talvez tu não tivesse uma condição de luz perfeita, tinham outros fatores que poderiam atrapalhar a foto, né, a qualidade dela, mas se tu garantisse que a informação estava contida naquela imagem, era isso que mais importava, né? Eu já falei isso no início do episódio. Conforme a tecnologia avança, parece que mais imediatista a gente fica, vocês não acham? Ver como ficou, repassar, postar, compartilhar, verbos quase intrínsecos à fotografia. Só que nem sempre foi assim. Quem está chegando agora é uma das maiores lendas do fotojornalismo brasileiro, que vem para contar sobre uma cobertura esportiva internacional. O nome dele é Alceu Feijó. Mas teve uma corrida de Fórmula 1 na Itália, tinha que fotografar e tinha que ir numa cidadezinha suíça, onde passava às 9 horas da noite um avião da Varig. Fazia pouso ali, escala ali. E lá conseguia alguém que trouxesse até o Rio de Janeiro. E veio um casal lá, não sei o que, brasileiro, e eu falei pro cara, e na época que andava dando explosão em tudo que é lugar, aí nos aeroportos, e a mulher do cara, no fim o cara concordou em levar. Mas eu tinha que voltar para Milão. Mas eu vim para o centro da cidade e telefonei dizendo que tinha mandado assim, assim, assim. E o cara se entusiasmou com a vitória do Fittipaldi, não sei o quê, Corelone, falou e perguntou. No fim, o preço do telefone, fiquei sem dinheiro e tinha que voltar. Aí nessas ilhas, naquela época, e hoje também, tem de gurizada assim que estão percorrendo o mundo, assim, só no Deus dará, né? Eu encontrei uns portugueses, uns espanhóis lá, expliquei, olha, eu estou zerado aqui, não sei o quê. Não, vai com nós, me misturaram lá, me esconderam no trem. Né? Aí até que eu cheguei Mas aí tive que ir a pé até o centro da cidade, né? Não tinha dinheiro para táxi nem para ônibus. Essa história não aconteceu no jornal NH, mas sim em outro veículo,
o já extinto Folha da Tarde. Mas apesar disso, ela ilustra muito bem o funcionamento do fotojornalismo em outros tempos e também a personalidade do seu Feijó. E mostra pra gente que atrás de uma fotografia cheia de informação, sempre tem uma história de bastidores que explica como aquela foto nasceu. E agora a gente vai contar 3. A primeira chega na voz do Tassiano, motorista do jornal há mais de 10 anos e sempre muito participativo nas pautas. O Inés chegou na sala e disse, preciso fazer uma foto dos bancos de areia do Rio dos Sinos, que como a água tá baixa, né, tem umas partes que tá bem rasa e ele disse assim, preciso chegar num ponto que me falaram que vai um banco de areia até quase a metade do rio, que dá pra te quase atravessar o rio a pé. Daí eu, vamos lá. Daí na saída eu dei ideia pra ele, eu tenho uma cadeira de praia dentro do meu carro e eu tenho um chapéu de palha lá, o que tu acha? Ele precisava que eu ficasse de modelo na foto, né, pra sair, né? Daí disse, o que tu acha, Inés? Daí ele disse, uma boa, vamos levar junto. Aí eu passei do meu carro, peguei o chapéu e a cadeira de praia, botamos no carro e larguei pra lá. Disse, não, vamos que eu sei mais ou menos onde é que é o local. E quando a gente chegou, eu vi que era um trilho. Eu disse, mas vai, eu acho que o carro passa. E a gente entrou naquele trilho, acho que a gente andou uns 500 metros, um trilho com o carro do jornal, passou por baixo de uma ponte e chegou com o carro bem perto desse banco de areia que a gente precisava ir, sabe? Daí a gente deixou o carro ali e foi a pé. Quando a gente chegou no barranco do rio, assim, tinha que descer um barranco, passar por baixo nos galhos, e tinha uma parte de areia que ia até a metade do rio mesmo. Só que a gente não observou, nem eu nem o Inés, a gente desceu aquele barranco de areia meio embalado, e quando chegou naquela areia, a gente afundou os pés no barro, até a canela. Daí começamos um a ajudar o outro, dizer, vem por aqui, pra gente chegar até o meio do rio. Ficaram meio trancado ali. Foi meio que pisado. Tênis novo, umas 2 semanas de uso o tênis. Afundei no barro. Único dono, zeradinho. Daí a gente foi indo, né? Vem por aqui. O Inés indo na frente, atolando e me falando, vem por aqui. E eu indo. Daí chegou até o meio do rio, coloquei a cadeira de praia e o chapéu, sentei. Mas até que a foto rendeu, né? Porque saiu depois na capa, saiu dentro do jornal. Eu lembro de algumas. Tive alguns acidentes, assim. Eu lembro de um rodeio em que eu fui fotografar em Rolante, um famosíssimo rodeio, Rolantier, que eu fui subir na casinha dos narradores lá, que era de madeira, uma escada meio torta, na época estava meio podre, eu acho que tinha sofrido pelas ações do tempo no decorrer do ano. E no último degrau que eu pisei, eu estava com um equipamento considerável, assim, peso, uma lente 300mm, uma bolsa carregando isso tudo no ombro, um certo peso. No último degrau, quando eu pisei, ele quebrou e eu caí de pé, quase em cima de um cavalo. Eu caí do lado de um cavalo, né? E ali teve, assim, um certo probleminha de coluna durante um tempo e tal. Mas, enfim, as fotos chegaram, né? Concluía-se o trabalho e depois a gente ia sentir dor, né? Teve ataque de abelha quando fui fazer matérias de apicultor, que eu não conseguia fazer a foto com aquela roupa adequada do apicultor, na máscara atrapalhava a minha visão, né? Porque não tinha um monitor para se olhar, tinha que encostar o olho na câmera para poder enxergar o que eu estava fotografando. E como eu não estava conseguindo, eu tirei a máscara da minha cabeça e as abelhinhas... Teve a feliz ideia de tirar em nome da foto. Levei umas 12 ferroadas no rosto, assim, né? Tive uma reaçãozinha alérgica, mas enfim, as fotos chegaram. O segundo lugar no Prêmio Ari foi uma foto que a gente fez lá em Ibé, de uma onda gigante, né? Que veio e tomou conta de toda a rua. Ela bateu no muro e foi uma foto quase inédita, assim, uma foto jornalística mesmo. Eu me arrisquei até para fazer essa foto, mas valeu a pena, né? Ganhei um prêmio já que a gente, todo jornalista, repórter, fotográfico, persegue esse prêmio todo ano, né? E é um monte que se inscreve, não é só o Juarez, mais 2 ou 3 de outros jornais, não. Bastante gente, bastante fotógrafos se inscreve, né? Colegas meus, e eu consegui, né? Prêmios, conquistas, coisas boas. Só que a tecnologia às vezes também pode nos trair, e assim trair também a imagem. A gente já falou aqui sobre erros, e eles podem acontecer, evidentemente. Com fotografia também. E outra coisa é que repórter precisa muitas vezes jogar nas 11. E foi nessa circunstância a história do Gustavo. E, claro, o erro não foi meu, né? Mas a câmera falhou. E todos os jogadores reunidos. E eu falei...
acredito que deu certo, porque bati as fotos, normal, fotografei. Câmera digital. Fui ver a foto, tava tudo preto. Tinha dado um problema no cartão. E pedi para voltar todo mundo pra foto. E aí todo mundo já dentro do vestiário de volta. É ruim, né? Pega mal, mas foi um erro que aconteceu técnico, né? Claro que cometi esse erro também. E na época até fui chamado de amador, né? E depois de tudo que eu já passei, são mais de 10 anos de carreira aí de jornalismo, aquilo ali me magoou muito. E naquele momento eu pensei, será que eu ainda estou fazendo as coisas certas? Sabe, gera aquela dúvida, será que eu tô indo bem? O que eu estou fazendo de errado para merecer daqui a pouco isso, né? O cara começa a entrar em umas paranoias às vezes, né? É porque é tudo tão legal às vezes, né? Exato, uma vitória, acompanhar um jogo massa, mas nem todo dia é assim, né? E depois consertei, né? Fiz ali, mexi na câmera, configurações, enfim. E tudo deu certo. Mas aquilo ali me marcou muito porque eu sei que quem falou sempre pede ajuda. E eu sempre ajudo. Então, quando eu falhei, eu não tive esse mesmo aporte. Então, mas são coisas que acontecem, né? Nem todo mundo vai ser igual a gente que vai dar a mão, vai dar o braço e vai ter essa retribuição, né? Mas faz parte do jornalismo, os erros, né? Acontece, um erro de uma palavra que às vezes escapa, uma concordância verbal, até mesmo aqui conversando, daqui a pouco escapou uma palavra que saiu errada. Enfim, a gente é humano, a gente erra, a gente não é máquina, até mesmo as máquinas erram. Né? Antes da gente chegar ao fim de mais um episódio, eu quero aqui pintar uma fotografia de uma cobertura feliz. Quer dizer, eu não, o Fábio. Eu lembro de uma coisa assim que me chamou muita atenção e foi uma cena alegre, porque, enfim, é inspiradora, né? Na época acho que estava bem no início da questão do EJA, né? Do Educação de Jovens e Adultos, e isso estava se propagando assim por várias cidades da região. E lembro de fazer uma matéria em Taquara à noite e chegar numa sala de aula e ter a grata surpresa de ter uma mãe que tinha parado de estudar, já estava com seu terceiro filho, tinha parado já quando engravidou do primeiro filho, e teve o seu terceiro e estava voltando a estudar graças ao EJA, né? E ela tinha levado o bebê, a criança recém-nascida, e estava tendo aula, assistindo a aula e amamentando o bebê, né? E isso deu uma foto assim que foi... teve críticas, inclusive, de algumas pessoas que achavam que não deveria expor a criança e a mãe daquela maneira. Mas, enfim, isso depois foi superado, porque eu acho que a importância de mostrar aquele interesse da mãe em cuidar da criança, mas também não deixar a vida dela de lado, né? E aprender um pouquinho mais na vida, assim. Esse é o fim de mais um episódio do podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá. No próximo, que é o penúltimo dessa série, a gente vai falar delas, as emoções à flor da pele. Eu sou Marina Mendes e junto comigo nesse podcast o jornalista Marcelo Colar e o suporte da Rádio ABC. Até a próxima! Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissol. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira Rio.